Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui à nossa programação. E, no dia de hoje vamos falar aqui da greve da Sonaca, que uma parte aí da categoria metalúrgica de São José dos Campos região, se eu não me engano, é de Jacareí. E para falar dessa greve, e tudo que está acontecendo na empresa e a maneira que a empresa está tratando a greve, convidei aqui o Bob, ele que é do Sindicato dos Metalúrgicos, para falar um pouco aí, qual é a situação dos trabalhadores. Então, Bob, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes aí, telespectadores. Eu sou metalúrgico, sou de Jacareí. Sonaca é em São José, mas eu trabalho em Jacareí no setor aeronáutico, no Latecoer, e aqui estamos na Sonaca, numa greve duríssima aqui nesse setor. Desde terça-feira, fábrica totalmente parada, né? Maravilha. E, Bob, o que está acontecendo aí na fábrica para os trabalhadores estarem em greve? Então, Guilherme, o setor é um setor muito precarizado, muito repressivo, né? Na verdade, são diversos fatores, mas a pauta nossa é o convênio médico. Em dezembro, outubro, a empresa anunciou uma mudança de convênio, em que os trabalhadores tinham uma cota fixa, que era aquele convênio sem coparticipação, e ela anuncia a mudança para coparticipação, que é o quê? O trabalhador pagaria exame, pagaria consulta, pagaria todo tipo de procedimento. E isso foi feito de forma unilateral, nos chamou só comunicando. Nessa, os trabalhadores a gente começou um processo de mobilização, porque o setor aéreo, assim como as empresas, o salário é muito baixo, e votamos greve, estado de greve, e a empresa recuou, manteve o convênio antigo por 3 meses e falou que ao final de 3 meses ela entraria num processo de negociação, votamos uma comissão. Passados esses 3 meses, somos surpreendidos com uma ação, mais uma vez, unilateral da empresa, falando que não ia negociar mais. E assim os trabalhadores começamos um processo de mobilização, votamos greve de novo e, coincidentemente, infelizmente, né, e lamentavelmente, durante esse processo ela já não tem ambulância, o trabalhador vem passando mal, sendo socorrido de carro de aplicativo, mas perdemos um irmão nosso que quase 20 anos de empresa, no dia que a gente iniciou a greve, devido à causa também, uma das causas foi convênio, porque ele passou mal aqui na fábrica, foi retirado de carro de aplicativo daqui e chegando no hospital, não conseguiu transferência devido à ambulância demorar 2 dias para ser liberada e teve a notícia que estava com leucemia e também toda a medicação ele teve dificuldade ao acesso e os exames. Aí ele veio ficar muito nervoso e veio infartar. E aí os trabalhadores, nesse dia que ele faleceu, um dia depois, entraram em greve por não aceitar esse convênio, né? E inclusive a família, que foi uma coisa assim que é, sensibilizou muito, a empresa soltou uma nota que deu todo o apoio e o trabalhador morreu de dengue, né? E aí a gente deu uma entrevista para a TV Band, né? E a família fez questão de vir aqui na Assembleia, né? No terceiro dia, desmentindo essa versão da empresa. Aí fomos descobrindo mais coisas, que até seguro velório, a empresa não está pagando. E assim, o trabalhador aderiu à greve também de forma massiva, porque além da parte financeira, envolve a família do trabalhador e qualquer um de nós aqui poderia ser nosso irmão Adilson, que faleceu de forma desumana, né? Desde o atendimento, desde a falta de ambulância, que poderia dar sobrevida a ele, e desde se tivesse tido um atendimento correto, né? É isso. Ô, Bob, acho que é muito interessante. Eu lamento primeiramente a perda aí do trabalhador. E eu acho, até importante que você coloque isso,
O Sindicato dos Metalúrgicos, né, tem feito alguma coisa aí para essa família? Acho que seria importante a gente colocar isso. Então, a gente deu um atendimento, primeiro assim, o que nos surpreendeu muito é a família. A gente tem um vídeo que a gente já está rodando do depoimento dela em assembleia, apoiando a luta dos trabalhadores. E a família que nos procurou, pelo cuidado que foi feito, que a gente teve o cuidado, todo o cuidado que o trabalhador teve, o sindicato teve, a empresa não teve. A gente prestou uma homenagem para ele na assembleia. E ele é um trabalhador de 20 anos que todo mundo conhecia, era muito querido, né? E a gente está dando todo o suporte para a família. A gente, inclusive, está vendo, está dando esse tempo, mas se a família quiser suporte jurídico ou qualquer outro tipo de suporte, o sindicato vai vai estar dando para essa família. Desmentiu toda essa mentira que a empresa soltou a nota, e isso veio mobilizar mais os trabalhadores, porque cada trabalhador se viu no Adilson, porque hoje tem dificuldade de fazer o exame, tem o problema financeiro, que esse convênio é tipo um cartão de crédito, praticamente, que eu falo, porque a gente não sabe quanto que vai pagar, a gente não sabe em quantas vezes vai pagar, e assim, isso está na mão da empresa, não tem como você deixar a saúde na mão da empresa e o cara está escolhendo se vai ou não no médico. A pessoa não vai no médico mais também. Então, assim, a gente, eu acho que tem um contraponto muito sensível que a gente está falando. Estamos falando do setor mais rico da indústria. Estamos falando de uma empresa que fornece para a Honda, fornece para a Embraer, fornece para a Airbus, é uma empresa belga aqui em São José, está com 650 funcionários, mas e mostra também a intransigência. O último detalhe, Guilherme, que ele falou, no começo da primeira votação do processo que a gente está fazendo, a gente teve um policiamento de forma ostensiva, massiva, entrando com arma pesada no meio de assembleia. Acionamos o Ministério Público. Essa empresa é chamada no Ministério Público e, antes de assinar um TAC, se compromete a não chamar mais a polícia, que não é papel de polícia de criminalizar uma assembleia, de convênio médico. E aqui, durante a greve, até para entender que é muita coisa para falar, os trabalhadores não estão na frente da fábrica. Está o sindicato, a gente votou para os trabalhadores irem para casa, porque aqui a gente registrou todo tipo de assédio e absurdo. Chefe fica o tempo todo aqui indo buscar trabalhador, então isso fere o artigo 9º, que é o direito à livre associação. Então, assim, não é só o convênio, é desumanidade, é também a falta de negociação. A gente está 24 horas, a empresa não quer negociar, e é uma pauta de convênio. Então, assim, o problema não é dinheiro da empresa, que a empresa tem dinheiro, mas assim mostra a desumanidade e a falta de tato e de respeito dos trabalhadores, de não querer negociar uma pauta de convênio médico. Então, assim, hoje a fábrica está parada por culpa exclusivamente da empresa. Até quem está perguntando, mas não é por valor, não é por pele, é pela saúde dos trabalhadores. Então é isso, acho que é uma luta assim que está até acima de qualquer coisa. Esses trabalhadores estão parados numa indústria rica pela saúde deles aqui, que é um absurdo, assim, uma pauta absurda. Uma empresa desse tamanho não tem ambulância, Guilherme. Como assim? Uma empresa que fornece para a Honda, para a Embraer, não tem ambulância. Né? Não estamos falando de uma empresa de 3 funcionários que os caras não são fechados. Estamos falando de uma multinacional belga. Então estamos externando isso, fazendo denúncia internacional também na OIT e chamando o MP para dar a luz no nosso caminho aqui, porque não é possível, entendeu? Aqui ela já foi praticamente condenada pelo MP, ela se comprometeu a não assediar, a não chamar a polícia, e aqui aconteceu tudo isso de novo. Só que aqui, quando o trabalhador tem consciência, está com o sindicato, está assim, 100% parada a fábrica. E votou até segunda, agora o processo seria esse. Votamos até segunda-feira para tentar abrir um processo de negociação. Deixa eu ver se eu entendi. Teve chefe buscando um trabalhador para poder entrar na empresa. Conta um pouco mais sobre isso, que absurdo. Então, Guilherme, a gente tem aqui, os chefes ficam aqui na área do piquete, que é um direito constitucional, e eles falam que o sindicato e o piquete é ilegal e o chefe está aqui fora, no portão, não é ilegal, né? E aí teve trabalhador que estava no carro, o chefe vai até o carro,
para trazer esse trabalhador. E a gente filmou tudo. Aí o trabalhador a gente afastou, porque qualquer pessoa que o chefe perguntar, o chefe vai falar, o trabalhador vai falar que quer entrar. Então você está exercendo uma pressão sobre o direito de greve. E fora isso, inúmeras mensagens, chefia e supervisor que fez o vídeo e o pessoal manda para a gente, falando para o trabalhador furar alambrado, sabe? O tipo de coisa, fazendo o trabalhador correr risco. Isso é ferir o direito de greve. O trabalhador, nessa correlação de força, ele não tem força. E assim, a gente entende que é um comportamento muito parecido com o da Embraer, né, que a gente está colocando na luz aí do Ministério Público, está saindo matéria e mais matéria falando da contribuição da Embraer, candidatura militar, e o setor aeronáutico é isso, né? Não respeita, assedia, só que aqui a gente tem um sindicato que é forte e vai atrás dos órgãos competentes que a gente vai virar essa mesa. Não dá para admitir no século XXI cara, você achar que está colonizando aqui, achando que pode assediar, mandar mensagem, ligar o tempo todo, isso não é respeitar o direito de greve, né? E lá na Bélgica, isso aí é muito respeitado. Eu trabalhei nisso da França, também é respeitado. Só que vem para os países da periferia do capitalismo e quer fazer, acha que pode fazer qualquer coisa. Aqui em São José, não, né? E o Bob, a gente fez uma live, né? Eu tava lembrando aqui no final do ano para tratar exatamente desse tema, né? Da questão do convênio. Então, ou seja, Exatamente. passou aí quase 6 meses e nada mudou, né? Guilherme, mas quando a gente conversa, foi naquele processo inicial de mobilização, que os trabalhadores votaram greve, e a gente parou o processo porque a empresa se compromete a negociar. E ao final do período ela fala que não vai negociar mais. Porque a gente entra com um processo tentando garantir isso via judicial também. Mas assim, é lamentável, né? Você vê que é uma empresa que quer impor isso e assim, a saúde dos trabalhadores está sendo afetada. Você vê que uma empresa que não está respeitando nem isso, e tem um histórico de assédio, tem um histórico de Ministério Público, isso não virou um TAC, mas a gente vai no Ministério Público para virar um TAC, que é assim, vai ter que ter multa, vai ter que ter ajuste de conduta na justiça, porque assim, uma empresa belga, multinacional, milionária, que vem no Brasil assediar, achar que estamos ainda num período colonial, não, é inaceitável, né, Guilherme? Aqui não vamos aceitar. E o Bob, qual que é a situação salarial, né, dos trabalhadores, né? Porque pelo que eu entendi, a empresa pede para os trabalhadores contribuírem também na questão do convênio, né? Mas como que está a questão salarial, né, desses trabalhadores? Que eu acho que seria importante a gente colocar aqui. Então, Guilherme, nós do setor aeronáutico, assim, agora que está voltando todo esse boom, vivemos um boom de produção devido à Embraer, é um trabalhador altamente especializado, mas a média salarial ainda é muito baixa. Estamos falando de, hoje o cara entra numa fábrica dessa, assim, vamos tentar colocar uma lupa, entra com uma fábrica dessa com um salário de R$ 2.200, tanto que ano passado teve mobilização pelo Vale Alimentação também, foi um outro tema, salário Opa, baixo. não, isso Se a aqui. gente esse trabalhador que ganha tipo R$ 2.500, estamos falando que hoje livre esse trabalhador ele recebe cerca de é, entre 700, R$ 1.500 mais ou menos. Então, se você tem um plano de coparticipação e começa esse trabalhador utiliza o médico, vamos falar, ele vai começar a gastar aqui na média de R$ 300, a gente não sabe porque não tem nenhum acordo que limite isso. Então estamos falando assim, daqui a pouco o trabalhador está ganhando R$ 800 e está pagando 1.000 de convênio, porque isso fica na mão da empresa e quando fica na mão da empresa não tem limite, entendeu? Desconto, não tem limite nenhum, não tem uma regra clara e até quando tiver algum reajuste também não tem. E pior ainda na utilização, que a gente tem esse caso em loco, que foi assim uma coisa que a gente tinha informação do companheiro, mas quando veio a família vir a público, a gente viu que o problema é muito maior. O trabalhador, além de pagar, não tem acesso
quando necessita, quando vai mais necessitar. Então é isso. E, ô Bob, fala um pouco mais aí da ação policial que teve na Assembleia dos Trabalhadores, né? Pelo que eu pude acompanhar, né, de vídeos do próprio sindicato, parece que rolou até agressão, né? Ah, na verdade, chegaram, a força policial chegou, acho que teve, não sei se foi mais de 10 viaturas, e já chegaram ostentando arma de grosso calibre, arrancando a parte do piquete, xingando o presidente do sindicato. E aí a gente tem o costume, que é uma ferramenta que a gente fala, assim como vocês são aí para a gente, que é a imprensa livre, como a gente tem a imprensa do sindicato, estava registrando tudo, né? E aí era policial com aquelas armas calibre 12 andando no meio do trabalhador, perguntando se ele queria entrar. E aí, isso não, e o trabalhador ficou na Assembleia. Isso, na verdade, não é o direito à livre associação à greve ou assembleia, que o trabalhador ele não é bandido. E assim, a partir do momento que você coloca um cara com uma arma para perguntar se ele quer ou não ficar na assembleia, então a gente registrou tudo e levamos isso para o Ministério Público. O Ministério Público registrou numa ata, né, de boa fé, a instituição registrou numa ata para a empresa, primeiro, fazer uma reciclagem com toda a segurança da fábrica, que também estava ficando com um cordão aqui, chamando o pessoal, entendeu? Uma coisa horrorosa. E a empresa se comprometeu também a não chamar mais a polícia. No primeiro momento parece que houve isso, mas agora na greve a gente vê que isso não existiu. Mas aí ela vai ter que prestar contas ao Ministério Público devido ao extenso material que a gente obteve na greve, né? E é lamentável que ainda existam empresas como a Sonacá que utilizem a força policial de forma que não é para ser a força policial, não é para ser guarda particular de uma fábrica dessa, principalmente no movimento de trabalhadores. E para a gente finalizar aqui, a gente está falando aí de várias irregularidades aí da empresa, né? Novamente reforçando aqui, acho que é importante que você fale que o direito de greve é um direito constitucional, né? Que está na Constituição. É um direito constitucional e aqui a gente fala, o que a Constituição fala? Que o trabalhador tem um livre direito à associação à greve. Só que a partir do momento que a empresa ela dá a liberdade dessa maneira, ela fala para o trabalhador escolher e fica ligando para a casa dele e falando para ele vir aqui na frente que ele vai garantir a entrada. Isso não pode. Isso você, além de ser assédio, que é um crime, você está ferindo o direito à livre associação à greve, que é o trabalhador não ter pressão para escolher. É isso que a gente está falando e a nossa luta. Então, essa luta ela é muito mais abrangente que só o convênio médico. É uma luta pela liberdade desses trabalhadores e pela forma repressiva que o setor aéreo trata os trabalhadores. Assim como na Embraer, que a gente tem sempre incidente com a empresa, a gente está nessa luta para tirar essa repressão do setor aéreo. Não é possível no século XXI a gente ter chefe buscando o cara no carro para entrar na fábrica, cortando arame farpado para o cara pular, entendeu? E aí você acaba gerando um outro problema com o trabalhador, né? Então é isso, a gente está aqui, estamos 24 horas aguardando a empresa nos contactar e nada, mas a fábrica é totalmente parada, né? Então, quando o trabalhador se levanta e adere a uma greve dessa também, é mais que justo. Perfeito, maravilha. Então, estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer ao Bob, né? Espero aí que tenha ajudado, contribuído um pouco aí nessa luta, né? Que é importante, né? Vamos estar, né, acompanhando, né, essa questão aí da Sonacá, né? E exigir, né, que né, um convênio médico aí de qualidade aí para os trabalhadores. E eu passo a bola aí para o Bob fazer suas considerações finais e se quiser colocar mais algum elemento que acho que deixou escapar, fique à vontade. Eu queria primeiro agradecer você, Guilherme, o Mesa de Debates, que é uma ferramenta, eu acho que é a imprensa livre, os meios de comunicação grande, eu acho que ela
presta um serviço que vai muito além de qualquer outra imprensa, tem autonomia, principalmente a gente que é do movimento sindical, que está do lado dos trabalhadores, é uma luta constante, né? E assim, eu até queria fazer um pedido para você aqui. Eu vou estar enviando material da família dele, que deu um pequeno depoimento, e a gente fez esse material, está externando para a Bélgica, para outros lugares, para vocês pudessem reproduzir no blog aí a fala dela na Assembleia. Eu acho que resume o que está passando hoje o trabalhador, com a falta de, de responsabilidade, falta de humanidade que essas empresas têm. Porque, assim, quando a gente vê só número, não são 600 pessoas, são famílias inteiras desses trabalhadores. Tá bom, Guilherme? Eu passo para você estar pondo aí na mesa de debate. Maravilha, acho que para além de passar o depoimento, o Bob, eu acho que a gente poderia marcar uma entrevista com a família também. Com certeza. Aí, primeiramente, eu te passo esse material e depois o contato dela, que está com o companheiro Dantas, tá bom? Ok. Então acho que é isso aí. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Bob, agradecendo aí a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe e comente aí as nossas entrevistas. Nós estamos aí no Facebook, TikTok e Instagram. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix 385-007-02800 CPF. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só, né? Um forte abraço e fui.